Boa noite. Vamos dar início à primeira sessão extraordinária e peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda à chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declara aberta a primeira sessão extraordinária neste dia 18 de fevereiro de 2025. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Pela ordem, senhor presidente, posso fazer só um agradecimento antes da leitura? Gostaria de cumprimentar aqui, o nosso nobre colega, o Carlinhos Leonel, que foi vereador dessa casa na legislatura anterior, está aqui prestigiando essa importante pauta esta noite. Convite para audiência pública com a finalidade de esclarecer e consultar a população de Piuí em relação ao conteúdo apresentado no projeto de lei complementar 007 de 2024, que dispõe sobre a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências, em atendimento ao requerimento 085 de 2024, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Sugestão de autoria da cidadã Carmen Lúcia Arantes Costa, referente à legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ofícios número 49 a 62 de 2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, da Câmara Municipal de Piuí, convidando ao prefeito municipal de Piuí, ao diretor executivo do SAAI de Piuí, ao diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, entidades de fins filantrópicos do município de Piuí, aos representantes legais da rádio Piuí FM 104.3, Jornal Alto São Francisco, Rádio Boa FM, Jornal Folha da Manhã, IFMG, Rádio Onda Oeste FM, Jornal Ponto, Web TV Piuí, representante legal do IFMG Campus Piuí e aos promotores da comarca de Piuí, para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, terça-feira, às 20h30, na Sala de Sessões Vereador José Soares de Oliveira Sobrinho, sede da Câmara Municipal de Piuí, para esclarecer e consultar a população de Piuí a respeito do conteúdo apresentado no projeto de lei complementar 007/2024, que dispõe a cobrança dos serviços públicos do manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Edital de convocação para a primeira sessão extraordinária. Queria agradecer aqui a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Carmo de Cajuru, Saulo Carvalho, diretor do SAAI de Carmo de Cajuru, Guilherme Pimenta, procurador do Carmo de Cajuru, Luciano Augusto. Eles estão aqui para conhecer o projeto que dispõe
sobre a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Queria também convidar os representantes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, para explanação. É o diretor-geral, senhor Adriano, para compor a mesa, desculpa. É o senhor Adriano Costa Reis Júnior, diretor da regulamentação, senhora Jéssica, e assessoria jurídica, senhor Pablo. Só dois dos três que foram chamados. A menina dele. Isso é da onde? Não, passa. Fica à vontade. Obrigado, Jéssica. Fernanda. Chico não veio. Fica à vontade. Lúcio, o microfone tá aqui. Ah, não, tá de lado. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Passaremos à ordem do dia. Essa audiência pública é destinada a esclarecer e consultar a população de Piuí em relação ao conteúdo apresentado do projeto de lei complementar número 007/2024, que dispõe sobre a cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos do município de Piuí e da outras providências, em atendimento ao requerimento número 085/2024, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves. E o senhor Adriano não pôde vir, né? A Fernanda está apresentando ele aqui. Sejam todos bem-vindos. Passa agora a direção dos trabalhos ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador José Segundo Faria. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, lembrando que a audiência pública é um procedimento que oferece a oportunidade de manifestação aos cidadãos, dirigentes, especialistas, lideranças e entidades que queiram apresentar oficialmente suas sugestões e contribuições. Quero lembrar que foram oficialmente convidados pela Câmara para esta audiência o prefeito municipal de Piuí, dirigente da Arismig, dirigente da autarquia municipal, dirigentes de entidades do município, os veículos de mídia, o representante legal do IFMG Campus Piuí, Promotoria de Justiça da Comarca de Piuí e, através da mídia, a população piuiense em geral. Comunicamos ainda que no dia 6 de fevereiro de 2005, quinta-feira, às 15 horas, ocorreu uma reunião virtual com o senhor Adriano Costa Reis Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, e os vereadores dessa Casa Legislativa para apresentação dos estudos relacionados ao projeto de lei complementar 007/2024, que dispõe a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí e da outras providências. A convocação dessa audiência atendeu ao requerimento número 85, de 26 de novembro de 2024, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Nossa pauta exclusiva hoje é a apresentação de conteúdo dos estudos relacionados ao projeto de lei complementar 007/2024, que dispõe sobre a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos do município de Piuí e da outras providências. Portanto, passo a palavra à vereadora Shirley Elaine Gonçalves, proponente da audiência, para que explique as razões da sua proposição. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, os representantes da Arismig, o público que nos acompanha, tanto pelas redes sociais como aqui presente. Hoje foi até engraçado que algumas pessoas estavam perguntando se eu era autora do projeto. Eu aproveito o momento para explicar que não, eu sou autora do requerimento para que essa audiência ocorresse. E o motivo é simples.
Quando se trata de um assunto tão sério, que vai levar gastos à população, uma população que sofrida, uma população que muitas das vezes ainda está aguardando por medicamento e tantas outras coisas, como que essa população vai estar recebendo essa informação, que em sua conta de água, mensalmente, vai vir um valor ali a ser pago, um valor este que antes era cobrado na conta do IPTU, cujo valor, se somar os 12 meses, é bem maior o que será cobrado agora. A audiência pública, bem disse José II, ela tem uma conotação de trazer a transparência à população. É uma pena que a casa esteja, vamos dizer, mais da metade vazia. É um assunto tão sério e é do interesse da população. Mas, vamos lá, aos senhores da Aresmig. Os questionamentos que trago, muitos deles eu os fiz nas duas reuniões, tanto aquela que era online, às 3, como aquela que ocorreu aqui na casa às 18 horas, às 15 e às 18. Bom, quanto aos questionamentos sobre a cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, eu fiz aqui um resumo que depois posso deixar com os senhores. A população de Piuí está preocupada com a nova estrutura de cobrança proposta para os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, que será vinculada ao consumo de água e progressivamente aumentada conforme o gasto. Atualmente, essa cobrança é feita anualmente pelo IPTU e a mudança pode gerar um impacto financeiro significativo para os nossos cidadãos. Diante disso, questionamos os representantes da Aresmig, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, sobre os seguintes pontos. 1. Planejamento do manejo de resíduos. Foi realizado um plano de manejo de resíduos sólidos antes da elaboração desse projeto? Se sim, esse plano está disponível para consulta pública? Caso contrário, como justificar a criação de uma nova cobrança sem um planejamento prévio? Este é o primeiro ponto. Segundo, o impacto real na conta de água. Qual será o impacto real dessa cobrança na conta de água dos consumidores? Existe uma simulação detalhada demonstrando como esses valores serão aplicados para diferentes perfis de consumo? 3. Quanto à tarifa social e aos critérios de isenção, haverá a possibilidade de uma tarifa social para famílias de baixa renda? Quais são os critérios para ser beneficiado por essa tarifa? E quem será o responsável por avaliar e conceder essa isenção? 4. Comparação com o modelo atual. Hoje a cobrança é feita pelo IPTU. Qual o valor médio anual pago pelos contribuintes para esse serviço? Com a mudança para a nova tarifa, qual será o valor mensal estimado e o total anual a ser cobrado? Ou seja, as 12 parcelas, totalizar em quanto? Haverá casos em que os cidadãos pagarão valores mais altos do que o que já era cobrado pelo IPTU? Isso em uma pequena soma aqui, olhando pelo próprio projeto, mas vocês me corrigem se eu estiver errada. A conta mínima, se a pessoa gastar o mínimo possível, ele ainda paga R$ 16,12 ao mês na sua conta. Multiplica isso aí por 12 e nós teremos o valor anual. 5. Quanto ao início da cobrança, quando essa nova tarifa começará a ser exigida dos consumidores após a aprovação do projeto? Haverá um período de transição ou a cobrança será imediata? 6. Critérios de reajuste anual.
qual será o critério adotado para os reajustes anuais dessa tarifa? Quem terá a palavra final sobre esses reajustes? A Câmara Municipal precisará aprovar ou a Arismig terá total autonomia para definir os aumentos? Eu digo isso porque no projeto apresentado é dado à agência reguladora todos os poderes para aumento, a forma, o critério, sem que haja nenhuma intervenção nem do Poder Executivo e nem do Legislativo. 7. A autonomia da agência reguladora. Por quê? Todas as regras da cobrança foram delegadas exclusivamente à Arismig, sem a participação da Câmara Municipal. Como a população poderá contestar reajustes futuros se o poder de decisão estiver concentrado apenas na agência reguladora? Como que a população vai ter acesso? Existe um mecanismo de controle para evitar aumentos abusivos? E como que a população pode se deslocar ou questionar e ser ouvida? Eu quero destacar que a população, de um modo geral, não é contra as melhorias na gestão dos resíduos sólidos urbanos, mas também ela não pode arcar sozinha com os custos dessa mudança sem transparência e um modelo de cobrança justo. É fundamental que essas questões sejam respondidas de forma clara, garantindo que a cobrança seja feita de forma responsável, sem sobrecarregar os cidadãos de Piuí. Sabemos que já existe a lei nacional, a lei federal, a lei estadual, que regulamenta isso e que, inclusive, aprova, vamos assim dizer, todo o trabalho feito pelas agências reguladoras. Mas há de concordar que esse impacto agora é bastante salgado em termos de valores. E, além disso, depois de aprovado, a população tem que ter ciência que a Câmara Municipal não tem nenhum poder de decisão depois, nenhum, nada, de acordo com o projeto que está aqui. Eu posso deixar uma cópia com os senhores para estar respondendo, caso queiram, e eu gostaria que fosse respondido antes de vir a votação. Porque se as respostas vierem depois, não tem nem mesmo por que estar votando um projeto, Shirley, não falo pelos demais. Eu não posso confiar na transparência, onde é delegada toda a função fiscalizatória para a própria agência. E os representantes não têm o poder de fiscalização sobre esse serviço. É importante que seja feito, sim, nós estamos vendo um crime ambiental a céu aberto, nossa cidade, aquilo ali não poderia estar acontecendo. É caríssimo fazer o aterro, caríssimo. Teríamos que buscar recursos e emendas parlamentares, tanto do Estado quanto da União. Mas nós já conseguimos emendas muito altas para Piuí. Podemos conseguir novamente. O que eu digo é o seguinte: os valores conforme estão sendo colocados são altos. A nossa população, hoje, mais de 50% está vendendo o almoço para comer a janta. Tem pessoas que têm a conta de água cortada porque teve que optar, ou paga o remédio ou paga a conta. E me desculpem, mas eu fico muito dolorida por essa população que está à margem da sociedade. Portanto, o projeto, da forma como está, eu digo por mim, eu serei contra. Obrigada. O requerimento da vereadora Shirley Elane Gonçalves passou previamente pela análise das comissões permanentes competentes sobre a matéria. Neste momento, passo a palavra ao secretário relator das comissões permanentes, vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, boa noite. Na sua pessoa, cumprimento os nobres vereadores, na pessoa do Pablo, da senhora Fernanda, Jéssica, cumprimento o pessoal da Arismig, cumprimento o pessoal
do Meio Ambiente de Carmo do Cajuru, o presidente do SAI, toda a sua equipe, aos nobres colegas aqui, o secretário do Meio Ambiente, subsecretário, representando aqui o prefeito municipal, o nosso amigo Carlos Leonel, que brilhantemente atuou e muito preocupado também com a propositura dessa lei, está aqui para nos ajudar, ao público presente. Eu tomo aí a liberdade de trazer um trabalho para vocês com relação a essa audiência de hoje, talvez até mesmo respondendo algumas questões da nobre colega. Nós tivemos a oportunidade de ver no decorrer do intervalo a situação em que nós estamos vivendo no nosso município. Serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, ou seja, nós vamos trabalhar com atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem, fins de reutilização ou reciclagem e tratamento, destinação final dos resíduos sólidos. Para isso, nós temos os eixos que englobam resíduos domésticos, os resíduos comerciais, industriais e também o serviço os resíduos originários do serviço de limpeza urbana. Ou seja, esse quadro é bem explicativo, tá? Começamos pela coleta, transbordo, transporte, passamos pela triagem, chegamos ao tratamento e disposição final. Bom, o que está destacado em vermelho é a multa que o município tem pago pela falta de prestação de serviço conforme realmente determina a legislação. A nossa legislação, ela foi o projeto de lei complementar, que é um projeto de competência do Executivo, só ele que pode criar esse tipo de lei. Ela foi criada em 2005, é a Lei Complementar número 3, 2005, e que instituiu a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos e deu outras providências. Aqui, como era a taxa, ela atribuiu a cobrança através do IPTU. Então, todo início de ano é feita essa cobrança do manejo de resíduos sólidos urbanos. Nesse projeto de lei, vereadora Shirley, já foi colocado aqui... Nobre colega, não precisa direcionar a mim, a audiência é para a população. Eu estou acompanhando, não precisa me citar. Você suscitou. Então, eu estava comentando, R$216 mil de quê? De multas de infração por intervenção de qualquer tipo de natureza no meio ambiente, provocando degradação ou julgando esse lixo de maneira incorreta, destinação incorreta, e prejudicando de forma a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Não paramos por aí. Nós temos ainda outras consequências que seriam outras multas por falta de cumprimento ou descumprimento da legislação. Veja só, são multas que variam de 93 mil a 186 mil. Permitir queimar resíduos sólidos em local inadequado, disposição de resíduos sólidos em áreas inadequadas. Mas vamos falar precisamente de infrações relacionadas à operação sem licença ambiental, operar atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, descumprir termo de ajuste de conduta, que é o TAC, Ministério Público, e causar dano ao ambiente. Ou seja, nós estamos sujeitos, se nós não cumprirmos o que determina a lei, nós estamos sujeitos a uma série de multas, assim como já vimos antes. Então, o nosso município criou a Lei Complementar número 3, 2005, que instituiu a taxa de coleta de resíduos sólidos, cobrança feita pelo IPTU, e como tarifa social, nos bairros onde o serviço, a prestação não era diária, ficou uma taxa de 50%. Então, respondendo a alguns questionamentos aqui, hoje a lei também está prevendo isso. Nós vamos ver isso mais adiante.
Bom, do nada nada vem. A mudança, a sugestão de mudança hoje ocorrida, ela vem justamente depois da Lei 11.445, veio com um novo marco regulatório, podemos assim chamar, o marco legal de saneamento básico, que atribuiu à ANA competência para a regulamentação. A ANA também é uma agência de regulamentação, assim como a Anatel e outras. Qual o objetivo? Permitir aos municípios dar maior eficiência à prestação de serviço de coleta de lixo, limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos. A ANA, por sua vez, com essa atribuição, ela sugere padrões de qualidade e eficiência na prestação e na manutenção e na operação do sistema de saneamento básico. Por sua vez, é ela que faz a regulamentação tarifária dos serviços públicos. Então, ela vai, na normativa número 1 de 2021, ela sugere justamente, prioriza a cobrança de maneira por tarifa, ou seja, que seja cobrada, que tenha uma eficiência e uma sustentabilidade econômica, o que não estava ocorrendo com a cobrança das taxas através do IPTU. O que nós estamos discutindo agora é justamente o projeto de lei complementar 07/2024, que dispõe sobre a cobrança de serviços públicos e manejo de resíduos sólidos. É essa lei que está em pauta. E o que está ocorrendo é que simplesmente nós estamos saindo de cobrança de taxa, que é feita através do IPTU, e estamos transferindo a cobrança que é sugerida pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamentos Básicos, passando para o regime tarifário, com faturamento, ou seja, quem fará essa cobrança? O SAI. Então, no artigo 3º dessa lei, ela reza que o regime de cobrança será através da tarifa. E, no artigo 8º, então, respondendo a alguns questionamentos, o lançamento da tarifa será efetuado mensalmente, mediante documento de cobrança, através de conta de água, que seria a responsabilidade do SAI. Quais são essas diretrizes que a ANA cobra em termos de sustentabilidade econômica e financeira? Veja lá, para o alcance da sustentabilidade econômica e financeira, deve ser adotado preferencialmente o regime de cobrança por meio de tarifa. É isso que nós estamos fazendo através dessa lei. Então, em resposta de alguns questionamentos, estamos aqui, o que é, como será feita a cobrança social? O projeto de lei prevê a cobrança social para os usuários de baixa renda, sim, com a adoção do cadastro único, que é o CAD único. Para vocês terem uma noção, esse pagamento tarifário da tarifa social já é realizado hoje através das cobranças de água pelo SAI. E, desta forma, vai ser o mesmo procedimento. Para vocês terem uma noção, o município tem uma média de 17.059 residências que são cobradas as taxas de água, não é? 17.059. No final de janeiro, a assistente social fez o levantamento das atividades do cadastro, atualizou o cadastro do CAD único. Ou seja, então, em janeiro, nós temos 5.906 famílias inseridas no cadastro único. Façam as contas. 5.000, então nós temos aí uma média de 12.000 famílias que terão que pagar a taxa normal e o restante pode vir a ser beneficiado com a tarifa social. Eu acho que o que mais me incomoda
como agente político, é que se nós deixarmos de fazer essas cobranças, nós vamos cair naquilo que ninguém quer. Ou seja, na hora de buscarmos recurso a nível federal, nós não vamos ser atendidos, porque depende da aprovação dessa lei para que essa normativa de 2023, parágrafo único, a adoção da norma regulamentadora número 1 do ano 2021 e a continuidade da sua observância são condições sine qua non para a viabilização de acesso aos recursos públicos federais e contratação de financiamento com recursos da União ou com recursos geridos por entidades da administração. Ou veja só, a não aprovação da lei, ela realmente pode ensejar na falta de recursos do Fundo Federal. Por sua vez, esse novo marco regulatório, ele dá um puxão de orelha no gestor público e também em nós que fazemos parte do poder público. Ou seja, estabelece que se não houver cobrança de serviço de coleta de lixo no prazo e que ele seja sustentável, que tenha sustentabilidade econômica, poderão enfrentar consequências legais como perder benefícios fiscais do governo federal, disse agora há pouco, em várias áreas, ou gestor público e o gestor público municipal responderá por improbidade administrativa, por renúncia de receita e descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos uma audiência, uma videoconferência com o pessoal da Arismig, e eles bateram numa tecla que eu não concordava, que aí o Ministério Público viria e nos condenaria, coisa e tal. Então, nós fizemos o seguinte questionamento: e o nosso poder de legislar e coisa e tal? Mas eu encontrei um documento aqui que, infelizmente, chama a atenção de todos nós. E chama a atenção dos colegas aí do Carmo do Cajuru também. Esse documento é assinado pelo promotor de justiça, coordenador estadual da Promotoria de Justiça e Habitação e Urbanismo, Leonardo Castro Maia, Luciana Imaculada de Paula, promotora de justiça, coordenador estadual da Defesa dos Animais, Marcelo Azevedo Mafra, promotor de justiça, Lucas Marques Trindade, também promotor, coordenador estadual de Meio Ambiente e Mineração. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura. É uma recomendação, foi esse documento, foi da promotoria para a administração pública, a Câmara e ao prefeito de Uberaba. De Uberaba para Belo Horizonte. O Centro de Apoio Operacional pondera inicialmente que a judicialização é meio de tutela jurídica ante a mora da administração pública, seja do Executivo, seja do Legislativo, e a omissão estatal suscita que o Poder Judiciário implemente políticas públicas e sancione condutas lesivas ao meio ambiente, notadamente quando essas digam respeito a direitos fundamentais, como é o caso do direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. No mérito, compreende-se no exposto que os municípios devem implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Saneamento Básico, e que os serviços de limpeza pública e de coleta e disposição final dos esgotos domésticos deverão ser cobrados com implementação da necessária política tarifária de responsabilidade, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo municipais, no sentido de propor e fazer tramitar os respectivos projetos de lei e aprová-los de forma adequada, ou seja, em valores compatíveis aos serviços que se destinam, ressaltando que a eventual demora
pode trazer prejuízos ambientais em razão do município não ter fonte de recursos que possibilitem a coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados pela população. Destarte: podem ocorrer as seguintes hipóteses que ensejarão a atuação ministerial. A. O chefe do Poder Executivo Municipal se recusa a enviar o projeto de lei para a instituição da política tarifária. B. O chefe do Poder Executivo envia o projeto de lei, mas de forma inadequada, cujos valores não são compatíveis com os serviços a serem custeados. C. Os vereadores, após a apresentação do projeto de lei para a instituição da política tarifária, recusam-se a votá-lo ou não aprová-lo e, por fim, acaso aprovem, o fazem de forma inadequada para o custeio dos serviços. Nas hipóteses do item 3, a linha A e B, o órgão de execução, respeitada a independência funcional, deve expedir recomendação e propor a celebração de termo de ajuste de conduta ou a devida ação civil pública, inclusive para o sancionamento nas esferas administrativa, civil, penal e política do chefe do Poder Executivo, com fundamentos acima delineados. Aos meus colegas, nas hipóteses da linha 3, a linha C, o órgão de execução, respeitada a independência funcional, deve expedir recomendação, propor a celebração de termo de ajuste de conduta ou a devida ação civil pública, no caso, pelas peculiaridades acima indicadas, em face do vereador, aqui entendido como pessoa natural, que inclui na ação ou na omissão, em decorrência desta, passou a integrar o nexo da causalidade e da responsabilidade civil ambiental, ressalvado o caso concreto que eventualmente indique a presença de outras responsabilidades, dentre elas administrativa, penal e política, conforme fundamentos já pontuados. Ou seja, a vontade nossa era realmente de não haver cobrança, mas a própria lei nos impõe essa situação. E mais do que isso, é uma questão de saúde, é uma questão de meio ambiente, e se nós pegarmos nós temos aqui do nosso município, decreto número 5.655, do 20 de dezembro de 2024, o reajuste geralmente ocorre de acordo com o IPCA, acumulado nos 12 últimos meses. Então, está aí, o reajuste ele vai ser sempre baseado no índice. E o nosso reajuste, então, nós estamos pagando hoje R$ 133,72. Essa é a taxa que está sendo cobrada no imposto, no IPTU. E ela é válida para este ano. Sendo aprovada a lei, ela só será instituída, não é, doutor Pablo, a partir do ano que vem. Porque vai ser a tarifa e ele já está sendo cobrado, ou seja, o município não pode bitributar uma taxa. Então, de forma que a lei sendo aprovada agora, ela só terá validade a partir do ano que vem. E como existe já previsto na lei complementar número 3 de 2005, esse valor ele é diluído para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou aquelas famílias que já fazem parte do CAD único e que já estão inseridas nas tarifas sociais no SAI. Correto, Segundinho? Então, hoje o SAI já tem a cobrança de água e tem a tarifa social. Então, vai prevalecer essas tarifas, esse valor, provavelmente 50%, é o valor das tarifas sociais ou daqueles do CAD único. Evidentemente que existem outras situações que, acredito eu, que será analisado pela assistência social.
Eu tomei a liberdade aqui, mostrar para vocês um pouco do trabalho dessa casa. Então, nós começamos os nossos trabalhos em 1º de janeiro e até a reunião passada, 11 de fevereiro, nós apresentamos nessa casa 154 indicações. E todas as indicações, elas necessitam de recursos. E esses recursos, geralmente, são recursos próprios do município. Esse ano, agora, acabamos de aprovar aqui um recurso de 2.173.000 por aí para a Santa Casa. No ano passado, mas este ano, nós já destinamos quase 15 milhões para a Santa Casa. Este ano, nós destinamos 2.443.000 para as subvenções sociais. Temos aí subvenções para a Polícia Militar, 220.000, o Presídio, Polícia Rodoviária, para a Polícia Civil, Emater, Sincanastra, Consórcio de Piuí, transporte coletivo. Eu vi alguns questionamentos. Nós pagamos com o dinheiro dos cofres de recursos próprios 826.000, e com o consórcio de saúde, todos nós aqui dessa casa sempre reivindicamos um pedido de um exame médico, ou uma consulta, ou uma tomografia, tudo mais. O município destinou no ano passado 5.715.000 para esses gastos. Ou seja, quando a gente tem essa preocupação de como é que nós estamos recolhendo, a minha preocupação é como nós estamos destinando esses recursos. E como a agência reguladora está aqui justamente para regular, para fiscalizar a aplicação desses recursos, esses recursos que estarão sendo recolhidos com as tarifas serão destinados justamente para essas questões. Tem indicações nossas que solicitam caçamba, ou destinação adequada de um lixo, ou mais coleta seletiva. Então, esses recursos, a agência regulamentadora vai estar aqui justamente para destinar ou fiscalizar todo o andamento. Então, senhores, a minha defesa é justamente essa. Primeiro, porque houve uma falha na comunicação. Então, eu chamo a atenção dos colegas que estão aqui, do pessoal do meio ambiente de Carmo do Cajuru, tomar cuidado com relação à comunicação. Aqui, infelizmente, nós pecamos. Não sei aonde foi a falha, mas nós pecamos. Porque a comunidade estava acreditando que estaria sendo criada mais uma taxa, mais um tipo de cobrança. Então, é importante que o município e os agentes políticos tenham realmente essa clareza e passem essa clareza, essa transparência, para não suscitar essa dúvida e essa insegurança. Porque, na verdade, não temos que temer, não temos que ter este medo, essa insegurança. Estamos simplesmente tirando do IPTU, que é a cobrança tributária de taxa, estamos fazendo, sim, a cobrança de tarifa, que é mensalmente, e a preocupação é de atender às normas, a Lei 11.445, a Lei 14.026 e as instruções normativas da ANA, tá? Então, eu agradeço a todos, peço aos meus colegas, Shirley, se eu me dirigi a você porque você fez a palavra, mas eu me coloco à disposição de qualquer dúvida aí. Obrigado. Nesse momento, passo a palavra aos representantes da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, para explanação. Diretora de Administração e Finanças, Fernanda. Diretora de Regulação, senhora Jéssica. E Assessoria Jurídica, doutor Pablo.
Boa noite, pessoal. Primeiramente, nós queríamos agradecer o convite da Câmara para estarmos aqui hoje esclarecendo as dúvidas, porque, sem sombra de dúvidas, é um assunto muito importante. Eu gostaria de falar também que nós temos, poderemos ficar somente até as 10 horas da noite, porque nós ainda retornaremos para a cidade. Nós estaremos aqui até as 10 horas e talvez, para facilitar, a gente vai responder as dúvidas no final da apresentação e uma dúvida por pessoa para que todos possam participar da audiência. Falando um pouquinho sobre a Arismig. A Arismig, como já foi falado, é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, e ela está presente, ela regula hoje as 4 vertentes de saneamento básico, que é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Estamos presentes em mais de 32 municípios. Nós viemos aqui para tirar as dúvidas e também vamos fazer uma apresentação rápida, passar rápido aqui, sobre a nota técnica de sustentabilidade número 11, que dispõe sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Vocês podem se perguntar qual que é a importância da cobrança, qual que é a importância desse estudo. Para o município de Piumhi é extremamente importante, justamente porque nós vimos que a disposição final está sendo feita de forma inadequada e isso impacta muito o meio ambiente. Então, para o meio ambiente, é crucial que o município tenha uma receita adequada para cobrir todos os custos relacionados ao manejo de resíduos sólidos urbanos, porque a destinação incorreta ela impacta o meio ambiente, a fauna, a flora local. Vale ressaltar também que o estudo ele é muito técnico, ele utiliza normativos e dados técnicos, nós não inventamos números, nós somos fiscalizados e temos a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que ela vai normatizar a atuação das ERIs. Então, em relação ao que muitos podem se perguntar então a gente vai deixar a tarifa na mão da agência reguladora, mas nós queremos tirar da esfera política para a esfera técnica, porque, como eu falei, todos os nossos atos são normatizados por resoluções, leis e também normativos da ANA. Vale ressaltar também que esse estudo ele esteve em consulta pública no período de 16 de fevereiro a 17 de março de 2024, ou seja, mais de um mês. E ele foi publicado tanto no âmbito da Arismig quanto no âmbito do município. Como eu já falei, a Arismig ela está presente em 32 municípios, então nós não regulamos somente Piumhi, aqui temos todos os municípios e cada quadradinho é uma vertente, que, como eu falei, água, esgoto, resíduos e drenagem. Colocamos também aqui que somos uma agência reconhecida pela ANA. Como eu já falei, a ANA ela normatiza a atuação das agências reguladoras. Então, nós somos uma agência reconhecida por ela e também estamos filiados à ABAR. A ABAR ela é a agência reguladora, Agência Brasileira, Associação Brasileira das Agências Reguladoras. Passando aqui rapidamente pelo contexto histórico, como vocês podem ver na linha do tempo, a Arismig ela atua há mais de 10 anos. Em 2013, houve a constituição do CISAB-Sul. O CISAB-Sul é o consórcio intermunicipal de saneamento básico do sul de Minas Gerais, e ele atua mas com apoio. Em 2014, foi criado a Arismig, mas como um órgão de regulação dentro do CISAB-Sul. Em 2020, com a atuação do Marco Legal de Saneamento, houve a necessidade de que as agências reguladoras passassem a ter independência. Então, a partir daí, em 2022, foi criada, constituída a Arismig de forma independente, depois de uma decisão dos consorciados do CISAB-Sul. Então, em 2023, a Arismig ela iniciou as suas atividades de forma totalmente independente e, atualmente, nós beneficiamos mais de 1 milhão de pessoas. Agora eu vou passar a palavra para o nosso assessor jurídico, Dr. Pablo. Boa noite aos presentes, vereadores, vereadora, os munícipes. Acho que agora deu, né? Ficou legal? Todo mundo ouvindo? Pessoal, para quem não me conhece, sou o Dr. Pablo Cunha,
sou assessor jurídico da Arismig e também sou assessor jurídico do SAAI de Boa Esperança. Hoje aqui, né, a cultura nossa brasileira não premia vocês, os vereadores, tomar decisões difíceis, ter mais conversas difíceis. É o que a gente está tendo aqui hoje. A vereadora Shirley levantou várias questões aqui relacionadas à população. Só que, para nós, que somos juristas e os vereadores aqui eleitos pelo povo, chega certo momento que a gente precisa falar pela população e principalmente para aquela de baixa renda. Infelizmente, né, o governo federal, ou felizmente também pensando numa evolução, vamos dizer, a longo prazo, que nós estamos há mais de 150 anos atrás de países desenvolvidos, criou esse marco de saneamento, onde ele fala para os municípios, a partir de hoje, não destino nada a vocês. Vocês vão criar essa possibilidade de sustentar relacionado aos resíduos, água, esgoto e agora a drenagem. O pessoal do SAAI, quem é do SAAI aqui? Você sabe as dificuldades que a gente tem. Você viu a apresentação de subsídios destinado para todos os lugares? Para o SAAI não foi quase nada, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que o problema, se a gente não regular o saneamento básico, a gente vai perder uma coisa que é nossa, que é o SAAI. Para não acontecer com outras cidades. Eu estou falando isso aqui fora do conhecimento técnico e vindo para a questão prática, onde a população vai sofrer. Eu explanar a lei que foi falada pelo doutor ali, pelo vereador, com grande maestria, vai ser uma coisa mais redundante. Eu precisava pegar a palavra agora para falar para você o seguinte: a lei foi criada, falou para a prefeitura, você pode prestar o serviço ou terceirizá-lo, mas traga alguém para regular. Para que para regular? Para sair do cunho político para a parte técnica. Aí entra a Arismig. Como a Fernanda já falou inicialmente, a Arismig, ela vai aumentar tarifa ou taxa mediante números. O que é gasto? O que realmente deve ser distribuído para a população. Será dividido por classe, condição de pagamento, empresas. Não sei aqui se vocês têm frigorífico, se vocês têm, vamos dizer, laticínios. Tem laticínios? É um problema de destinação, o esgoto deles. Ainda vai vir esse problema a mais, para a gente que é do SAAI, a gente sabe o que a gente está falando. Então, é uma questão mais complexa, muito complexa a gente atuar nessa questão aqui. Por quê? Hoje está na mão de vocês resolver o futuro de Piuí. Questão do saneamento básico, que é uma questão que pouca população, pouco se importa, ou muitas das vezes só dá ciência quando falta uma água ou extravasa o esgoto. Né? As perguntas que a vereadora Shirley fez, ela pode ser respondida de forma técnica dentro do estudo e também pela profissional Jéssica aqui, que vai poder sanar para deixá-la mais tranquila em relação a esse entendimento nesse sentido. Hoje chegou a questão de vocês terem conversas difíceis para proteger a população. Às vezes, isso aconteceu em Boa Esperança. Tem pessoas, igual a Shirley falou, que falta dentro de casa, então ele paga, mas não tem a água, né? Opta por pagar água, mas acho que é uma situação tão difícil que na hora que o esgoto, a destinação, o lixo não for destinado de maneira correta, vai começar eles sofrerem. E é o pessoal de baixa renda, eles que vão sofrer. Porque o saneamento, para eles lá, vai ficar bem prejudicado. E esse olhar técnico que eu estou falando aqui agora é o olhar prático. Esse olhar prático que a gente tem que ver dentro dessas normas. Acho que um dos slides mais importantes que eu vim estudando aqui nessa vinda para cá, poderia colocar no slide número 15, por favor? O número 15. Esse é o papel da entidade reguladora. Ih, saiu já. Isso. A Arismig, o papel dela é essa.
A regulação é imprescindível aos titulares, usuários, prestadores de serviço, pois envolve a edição de atos normativos disciplinados, os direitos e deveres das partes envolvidas do serviço, bem como a qualidade, prestação, sobre os princípios da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação de serviço e modicidade das tarifas. Aquilo ali, ó. Modicidade das tarifas, que é o que a população terá um impacto maior nessa questão. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vocês recolhem pelo IPTU, né? Nessa questão, vocês recolhem pelo IPTU uma vez no ano. Só que quem trabalha, quando lançarem essa questão para o SAI cuidar do esgoto, a projeção mensal não vai ser o impacto anual. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Por que tem que ser por números do ano anterior? Boa Esperança tem 45 mil habitantes. 45 mil habitantes. No final do ano, ela estava com 133 mil pessoas dentro da cidade. Produziu mais lixo, mais esgoto. A receita recolhida no início do ano supriria o do final? Não. Então, com o estudo técnico da Arismig nesse quesito, pega os dados do SAI, passando os números de consumo por morador, por casa, ela quantifica, vê e já projeta o ano seguinte. Por isso que eu já até falo de antemão para o representante do SAI, tem um setor de planejamento muito bom, porque ele vai cuidar do que vocês têm, porque se vocês perderem o SAI e entrar uma Copasa da vida, acabou. Entendeu? Então, eu não vou me estender muito, né? Que eu vou passar aqui para a gente hoje ter o prazer de ter aqui nacionalmente duas das melhores, vamos dizer, funcionárias dentro do marco regulatório em relação à regulação, que é a Fernanda e a senhorita Jéssica, que vão falar com vocês com maestria a questão técnica, aquilo que a população não entende, que infelizmente nós, juristas e os vereadores, precisam entender, porque a partir de agora, a mudança está na mão de vocês. É aquele famoso mal necessário. Infelizmente, vai chegar a hora de decidir. Por isso que eu falei no início, nós brasileiros não temos a cultura de premiar pessoas que fazem e têm conversas difíceis em prol da população. Se a gente tivesse essa cultura desde o início de presentear quem toma a decisão correta, eu acho que a gente estaria diminuindo esses 150 anos aí do não saneamento. Porque esse marco regulatório veio para mudar. Para ter um exemplo, cidades até hoje que não tem uma entidade reguladora, o Arismig, a Arisb, qualquer outra que seja, hoje está impedido de recurso federal financeiro. A Caixa Econômica Federal agora, com o governo federal, nós no SAI conseguimos um PAC no valor de 5 milhões de reais para o esgoto. E dentro disso, o requisito principal era contrato do convênio com a reguladora. Por quê? O governo quer, eu quero uma pessoa que saiba me passar números técnicos, não políticos. Que vai pegar um parâmetro de uma entidade que é o SAI, que consegue regular tudo ali, vai passar para ele os números, os seus anseios, e nisso consegue quantificar o valor para a população. E vai pagar para a população quem realmente gasta mais, quem gasta menos. E agora, inicialmente, ontem, precisamente às 15h, a Jéssica presidiu, junto com os maiores nomes do saneamento, também com o presidente da ANA, sobre a tarifa social. Isso é uma lei federal que será feita e todos eles são obrigados. Ou seja, onde a reguladora vai obrigar o SAI, todos do Brasil inteiro, a instituir isso. Onde a população terá direito, quem estiver no cadastro único, seguir os requisitos lá, 50% de desconto na conta de água, na tarifa social. Fora aquelas relacionadas ao pessoal que faz hemodiálise, aquelas coisas normais. Essa é diferente. Essa vem para instituir mesmo. Ela vem com o pé no peito do SAI. Faça. Você entendeu? Só que os SAIs que não estiverem estruturados, porque aqui essa questão de todos os municípios que a gente passou, a gente esquece daquela pessoa que cuida da gente. A população só lembra do SAI quando extravasa esgoto e quando falta água.
E se caso essa tarifa, né, essa tarifa ou taxa, ela não ser tratada com essa seriedade, pensando no coletivo e não no individual, ou na gama, né, de algumas situações, todo mundo vai perder com isso. Todo mundo. Então, o que a gente deve pensar aqui é pensar com prudência, entender que na nossa mão, na mão de vocês, vereadores, está uma questão histórica, vocês sabem que vocês estão mudando o patamar de Piuí, porque essa questão que vocês estão vendo aqui do lixão, daqui a um certo tempo, vai ter pessoas lá. Vai atrapalhar o desenvolvimento, não vai vir empresa para cá, não vai vir essa questão, vocês têm que resolver isso aqui. Querendo ou não. Só que eu estou falando aqui agora com o olhar do SAA e outras situações. Já a Arismig, ela vem para dar o quê? A segurança para todos vocês. Para que não tenha uma tarifa além do normal e nem abaixo do normal. Aquela justa, onde o baixa renda pagará o justo e quem consome mais pagará o justo. Porque às vezes todo mundo está recolhendo IPTU naquela questão, 133 é a população de pequena, baixa renda, aí tem uma empresa grande produzindo lixo 4 vezes mais do que uma família e prejudicando. Então, o desenvolvimento social que vocês têm que olhar, sustentável nesse sentido, e a Arismig, nesse sentido, ela vem para regular, dar o olhar técnico, a segurança. Caso não cumpra, virá a punição do Arismig. Né? E o SAAI, aqui, nessa questão de vocês, é o mais cobrado. Né? Ele é o mais cobrado. E virá também a drenagem. Entendeu? Que é outro problema que virá nessa questão. Então, é uma questão evolutiva agora. Vocês, vereadores, né, que pegaram esse mandato agora, vocês estão com um ônus muito grande. Né? O bônus foi a eleição, o ônus foi o quê? As decisões difíceis. E caiu para vocês. Eu não vou prolongar muito, não. Vou passar para a Jéssica agora, para ela tomar a questão da parte técnica dessa questão. Muitas das perguntas da vereadora Shirley será respondida, para ela ficar mais tranquila nessa questão. Eu entendo também essa preocupação dela, porque a população também ela precisa desse respaldo, dessa proteção, né? E obrigado pela palavra e vou passar para ela agora para ela poder continuar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, debater, né, e discutir esse projeto muito importante para o município, para a população, para o meio ambiente. Eu só vou voltar esse slide aqui, o nobre vereador até falou um pouco dele, para vocês entenderem, igual a Fernanda falou, a gente não tira as informações da nossa cabeça, nós não inventamos, e a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que edita normas gerais para as agências infranacionais seguir, ela trouxe aí o manual orientativo, que ele é de acesso para todos nós, como agência reguladora, como população, como poder executivo, como poder legislativo. E nesse manual orientativo da norma 1 da ANA, ensina como instituir uma cobrança e como compor essa cobrança. Por que isso? Porque vocês vão perguntar quais serviços estão, né, nessa cobrança. Essa cobrança, ela está sendo instituída, né, para garantir a sustentabilidade das despesas com atividade de coleta do lixo, porta a porta, transbordo, transporte, triagem, para fins de reutilização e reciclagem, tratamento e destinação final. É o que já foi falado, já foi mostrado em imagens. Hoje, infelizmente, aqui ainda o lixo é destinado incorretamente, contaminando o meio ambiente. E quais resíduos engloba nessa cobrança? São os resíduos domésticos, são os resíduos originários das atividades comerciais, industriais, mas não todos, somente aqueles equiparados ao doméstico. E também os resíduos originários do serviço de limpeza pública. Por quê? O serviço de limpeza pública não pode compor a cobrança.
que é o que está prevendo no estudo. Nesse estudo não tem despesa, né, com o que é gasto com os serviços de varrição de logradouros públicos, limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, além da poda, da capina, da raspagem e roçada. Isso tudo conforme as diretrizes da ANA. Então, a Arismig hoje ela é reconhecida, conforme a Fernanda já falou, pela ANA, e a partir deste ano, né, quem vai falar, quem vai informar a Agência Nacional de Águas se o município de Piuí e todos os outros que ela regula em resíduos é a agência reguladora, né? E as demais agências também farão isso. Então, a partir deste ano, quem vai informar a ANA se o município tem sustentabilidade ou não em resíduos será a Arismig. E é o que o vereador já tinha dito, no terceiro ponto ele fala sobre, são condições para viabilização de acesso aos recursos públicos federais, que é uma preocupação muito grande, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que com recursos que têm possibilidade de melhorar os serviços. Então, aqui, vão perguntar, nossa, mas por que a Arismig fez esse estudo? Foi por meio de uma solicitação, né, do Poder Municipal, em estrita observância às determinações da legislação federal e orientações da ANA. Né? Primeiramente, foi solicitado pelo ofício 135, oriundo do gabinete do prefeito, a elaboração da atualização da cobrança atual. E, posteriormente, foi solicitado, mais uma vez, né, pegando a fundo ali no que é recomendado no manual orientativo, foi solicitado por meio do ofício 247 a alteração da forma de cobrança do regime de taxa para o tarifário e para ser cofaturado aí na conta de água. Por que, gente, na conta de água? Porque a lei fala sobre sustentabilidade, que o município tem que ter recurso suficiente para pagar todas as despesas. E em todos os estudos que a Arismig já fez, a inadimplência é altíssima no IPTU. Por isso que lá no manual orientativo traz a preferência por tarifa mensal, diluído em 12 meses, do que uma pancada e a inadimplência altíssima. Vocês vão ver mais à frente, a inadimplência aqui também é alta. Então, não adianta você lançar no IPTU e você não arrecadar. É um problema. Então, não existe também, vocês vão falar assim, nossa, mas é justa. Não existe um cadastro justo. Isso não é a Jéssica que está falando. Isso é a própria ANA que fala, né? Que lá fala que não existe. No IPTU não é totalmente justo, na conta de água não é totalmente justo. Só que na conta de água, a possibilidade de você abranger maior número de usuários, porque é considerado o cadastro do prestador de água mais atualizado, é mais gente para ratear aquele total de receita que o município precisa para custear o serviço. Já pegamos um estudo, eu vou citar um exemplo para vocês, que nós pegamos um estudo de um município, não vou citar nomes, mas onde nós apresentamos para ele, a gente pediu o cadastro dele, do IPTU e da conta de água. Dava uma diferença de 5.000 usuários, ou seja, se a preferência daquele município fosse no cadastro do IPTU, era 5.000 famílias ia deixar de pagar a conta e os demais pagariam. Então, o objetivo do estudo é realmente analisar a sustentabilidade do serviço, referente à cobrança denominada taxa de coleta de lixo. Né, o nome não é o totalmente correto, porque é serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, não é somente taxa, né, a cobrança ela tem que ser para custear todos aqueles serviços que foi falado, que está previsto na lei. E propor atualização e alteração do regime de cobrança. O período que foi utilizado foi janeiro a dezembro de 2022, Hoje, o serviço de coleta, é executado pelo próprio município de Piuí, e hoje, como já foi falado algumas vezes aqui, transporte e destinação final ainda não são prestados, mas foi consideradas as despesas futuras por meio de 3 orçamentos que vocês também vão ver à frente. Aqui somente uma prévia, já foi também falado aqui pelo vereador,
hoje existe a cobrança e é pelo VUR, né, valor unitário de referência. Quando foi instituído era R$ 48,00, e em 2023, na época do estudo, ele era R$ 122,96, hoje é um pouco mais de R$ 133,00. Aqui nós trouxemos o que foi faturado, e faturado é o mesmo que lançado no IPTU, lá em 2022, e o que foi arrecadado com essa taxa. Então, em 2022, foi faturado, foi lançado aproximadamente R$ 1.460.000, e foi arrecadado, conforme a referência ali do ofício, até aquela data, R$ 1.116.000, aproximadamente aí um déficit de arrecadação de aproximadamente 23%. Dados conforme informado por ofício 42 de 2023. Então, aqui vocês já vê, mais à frente vocês vão entender que esse valor não é suficiente para custear todos os serviços. Mas ainda assim, mesmo faturando, lançando no IPTU, ainda existe a inadimplência. Mesmo se arrecadasse 100% do que é lançado no IPTU, não seria capaz de custear o serviço de destinação. Hoje o município não custeia por falta de receita para isso. E como a lei mesmo diz, é um serviço que ele tem que ter sustentabilidade. Isso não é a Jéssica que está falando, não é a vontade do prefeito, não é a vontade nossa como agência, tenho certeza que não é dos vereadores, que a gente já ouviu as dores deles aqui. Então, é uma realidade de todos os municípios brasileiros. Aqui, o que nós fizemos? Fizemos a previsão da receita para 2023 na época, pegando a receita lançada em 2022, atualizando pelo IPCA, que é o mesmo que atualiza o VUR, que foi de 6,90, fizemos a atualização, que deu aproximadamente R$ 1.560.000 de faturamento para 2023. Sobre a despesa agora, trouxemos aí primeiramente a despesa futura, ou seja, não é custo histórico, não é despesa que ainda tem, é uma projeção onde o município, ele custou conseguir, mas conseguiu orçamentos para a agência, conforme nós dissemos algumas oportunidades, nós não inventamos números, nós precisamos tudo documentado, todos esses documentos estão disponíveis no site da Arismig, até hoje, os documentos de consulta. Então, na época, foi pego 3 orçamentos, na empresa ali, Integração Resíduos Bambuí, EcoSust e Alfenas Ambiental. Mas a Alfenas Ambiental apresentou um orçamento fora da curva, de 311, e esse orçamento foi desconsiderado no cálculo. No cálculo da cobrança, foi considerado somente o do EcoSust e da integração, onde foi utilizado a média dos 2 orçamentos. A Alfenas Ambiental foi desconsiderado porque foi um valor muito acima dos outros 2. Então, foi considerada a média de despesa futura mensal de 155.000 aproximadamente, e uma despesa anual de aproximadamente 1.865.000. Aqui nós trouxemos todas as despesas históricas, que são as que o município tem, que é pessoal em cargos combustíveis, que totalizou em 2022 1.409.000, atualizada 1.468.000, representando uma média de 122. Mais as despesas futuras, regulação e PASEP, totalizou um total de despesa corrente e despesa futura de R$ 3.390.000 aproximadamente, representando 282.000 de despesa, para ele conseguir destinar o lixo corretamente. Eu não vou adentrar a metodologia, porque fica muito maçante. A gente sabe que a apresentação ela é técnica, é maçante para quem está ouvindo. A gente tenta usar um linguajar mais informal, mas é difícil, porque é técnico. Enfim, essa fórmula é para a gente chegar na receita que o município precisa. Ela serve para ser usada para mensal, tanto anual. Nada mais vai utilizar os dados do município. Explicá-lo um pouquinho mais, já com o cálculo. Na RANS, que é a receita anual necessária dos serviços, totalizou 1.560.000 aproximadamente, anual, que foi composta aí pelo COI, que é o custo histórico, com as despesas que o município tem, já atualizado pelo IPCA de abril, que foi da época do estudo, a despesa futura de 1.922.000, somada à reserva técnica,
para pequenas despesas imprevistas. E esse 3.560.000 representa uma média de 296 mil. Vamos arredondar, 300 mil mensal. O município, vale ressaltar, como ele não tem, né, recurso suficiente para puxar todos os serviços, então ele não teve superávit para ser descontado e também não teve recurso acessório para ser deduzido ali do cálculo. E investimento futuro, é muito importante refrisar aqui, nesse estudo não foi considerado nenhum investimento. A gente até fala que a forma também do Poder Legislativo e Executivo, né, ajudar, contribuir, é com emendas parlamentares, no caso de algum recurso, para investimento. Nesse estudo só tem custo operacional para destinar o serviço. Inclusive, a unidade de transbordo, o próprio município disse e colocou no ofício 76 que não seria custeado pela cobrança e sim com recursos próprios do município. Aqui, pegando a previsão de receita faturada, lançada no IPTU em 2023, que é de 1.560.000 aproximadamente, com a previsão de arrecadação, vocês percebem que é um déficit de 2 milhões. Se vocês comparar, é exatamente o que gastaria para destinar o lixo hoje. Então, hoje o município, né, os números mostram que ele não tem recurso suficiente para destinar o lixo corretamente. Aqui a gente fala do cadastro do SAAI. O SAAI, só para frisar, ele não é responsável, ele não será responsável até então pela prestação dos serviços de resíduos, ele apenas será o agente arrecadador, né, da cobrança. Então, foi utilizado, até pela norma de referência da ANA, quando é tarifa, é preferência ser pelo cadastro do SAAI. Então, aí foi pego o histograma de consumo de maio de 2023, onde é possível verificar a quantidade de municípios que consomem de 0 a 10, de 11 a 20. Na residencial, a gente chama a atenção de vocês para a residencial. A residencial total do município é aproximadamente 16.710 e que consomem 206 mil litros mensais. E temos aí a comercial, a industrial e a pública. A pública a gente frisa que foi desconsiderados as unidades públicas, porque como o município presta serviço, ele não pode cobrar dele mesmo. Mas a cobrança foi criada para os imóveis públicos, né, estaduais, federais, que são passíveis de cobrança. Então, por que do cadastro do SAAI? É justamente por aquilo que eu disse antes. Precisa de um cadastro para ratear a receita que o município precisa. Então, utilizou-se o cadastro baseado no histórico de consumo para ratear a receita que ele precisa. Aqui a gente traz a estrutura, né, como foi feita. Primeiro ponto, é definido o custo médio unitário por metro cúbico. Então, pegou-se ali a receita anual dos serviços, a estimativa anual de consumo anual, e chegou-se ao custo médio unitário por metro cúbico de R$ 1,41. Esse valor é a base para a composição, fazer a proposta aí da estrutura de cobrança, onde a gente vai falar um pouco mais, adentrar aqui na residencial, para vocês entenderem o cálculo. Infelizmente, eu não consigo apontar aqui, porque ali na tela não vai, mas espero que consigam entender. Temos ali a residencial até 10 metros cúbicos, a tarifa básica para quem consumir até 10 vai ser de R$ 10,12, né? Para quem consumir, todas as famílias que consumir até esse volume. Se eu não me engano, aqui na residencial nós temos 7.000 famílias que vão pagar R$ 10,12 por mês, né? Falando aí de residencial normal, sem considerar social ainda. Temos ali, para vocês entenderem, de 11 a 20. A cada metro cúbico de água, está na terceira coluna, paga-se R$ 1,02. A última coluna é a média da faixa. Quem consumir 15 vai pagar R$ 15,19. Jéssica, mas como que eu chego no 15,19? Eu vou pegar o 10,12, 5 metros vezes 1,2.
vai dar os 15,19, e assim cada faixa ali vai ter o seu valor. De 21 a 30 é 1,13, de 31 a 40, 1,20, e de 41 a 100 é 1,27. Jéssica, mas quem consumir 200, quanto vai pagar? Vai pagar sobre 100. 100 vai ser o limitador, porque a própria lei fala, a própria norma da ANA fala, a partir de um certo consumo deixa de fazer correlação água com geração de lixo. Então, quem consumir 150 vai pagar até 100 metros cúbicos, não vai pagar mais. E temos aí a social, que é a preocupação, né? Teve a lei aí que o Dr. Pablo comentou anteriormente sobre a tarifa de água e esgoto, mas aqui também já traz a proposta da tarifa de resíduos. Como é cofaturado junto ao SAI, o que a norma da ANA fala lá no manual orientativo? Todos os usuários da tarifa social de água também vai ter a tarifa social de resíduos. Então, todo mundo que estiver lá vai ter esse benefício. Então, o valor da tarifa residencial social até 10 vai ser de R$ 6,07, e também tem os valores ali, a partir do 10 ele paga igual, e o limitador de cobrança vai ser sobre 30. Então, se ele consumir 35 metros, ele vai pagar até sobre 30, para os usuários de baixa renda. A comercial, ela é feita a diferença, porque não é justo um comércio pagar o mesmo valor que uma residência, e nem a industrial também paga o mesmo valor que um comércio. Então, vocês podem observar que a comercial, que é R$ 16,93, e não a residencial, até 10 metros. Então, isso aí também está na lei, não é justo, e aí é um pouco superior mesmo. A industrial até 10 é 25,39, e a fórmula de cálculo é da mesma maneira. E os limitadores também mudam. Na comercial é 300 metros cúbicos, e na industrial, porque geralmente indústria consome mais água, o limitador também é maior. A pública, para quem for para ser cobrado os imóveis estaduais e federais, que são os passíveis de cobrança, também terá a cobrança. Esse aqui são umas metas, né, para o município, porque foi falado aqui muito bem sobre transparência. A Arismig, ela preza pela transparência. A gente vai fazer o estudo. A Arismig é uma agência reguladora, então ela tem que fiscalizar os serviços, inclusive a cobrança. Então, a gente está isso na nota técnica, está no estudo, ficou em consulta, que no âmbito municipal deve-se criar um projeto de atividade separado para dar essa transparência para a população, para os vereadores, até mesmo para o prefeito. Então, tudo que for relacionado a resíduos tem que estar numa conta separada, seja ela de receita, a receita vai ser fácil, que vai ser o próprio SAI, que já vai repassar a receita, mas a despesa tem que ser contabilizada, porque a dificuldade muito grande dos municípios é ter conhecimento da despesa, porque está misturada no orçamento como um todo. Então, isso aqui é uma das metas que foi colocada no estudo. E depois, eu já acabei de falar, tudo deve ser contabilizado e ponderar aí sobre a criação da cobrança residencial social e respectivos critérios. Mas isso, como vai ser baseado no cadastro do SAI, vai seguir os critérios do SAI. Os mesmos usuários terão os direitos. A gente frisa sobre a importância de realizar campanhas educativas para a conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos, que isso é muito importante. Realizar campanhas educativas de educação ambiental, porque a gente tem que educar os pequeninos, né? Porque o futuro deles depende disso. E ali, mais uma vez, sobre sustentabilidade. Nossa, de novo isso. O que é a obrigação do município? Realizar a verificação constante da sustentabilidade, que é uma obrigação decorrente da Lei 11.445, com a redação alterada ali em 2020, e será devidamente monitorada pela ANA a partir de 20 de agosto de 2024. O ano passado, o município teve que informar a ANA. Eu não sei se aqui foi informado se ele tinha sustentabilidade ou não. Mas a partir desse ano, conforme eu falei, esse ano vai ser a agência. Então é importante, porque até então nós não vimos a ANA penalizar ninguém, mas ele está com uma história de soltar uma lista positiva. Se o município não tiver naquela lista positiva, que é aí que pode ter a questão, né, de não estar conseguindo receber recursos,
né, financiamentos e tudo mais. E, gente, tudo isso com a agência reguladora. O município não vai ficar dando aumento, é a agência reguladora. E como que nós, vereadores, vamos participar? Olha o tanto que é penoso aumentar, justificar para a população R$1 de aumento. A Arismig, ela é técnica, ela não inventa números. Se uma hora diminui o custo, tem que diminuir a cobrança. Se aumentar o custo, tem que aumentar a cobrança. Os salários não aumentam todo ano, no mínimo a inflação tem que ter. A cada 12 meses, isso eu estou falando em salários. E combustível, que aumenta e a gente nem tem controle. Todo mês, a cada 2 meses, energia elétrica. Então, tudo isso, tudo que é feito pela agência é conforme a lei. E como que todo mundo vai participar? Tem o controle social, tem 3 formas de controle social. Tem audiência pública, tem a consulta pública e tem conselhos também. Tudo isso é previsto na resolução da Arismig, conforme o decreto federal, que prevê esse direito nosso, como usuário dos serviços públicos. Então, já foi falado, não vou repetir, esse estudo ele ficou em consulta, foi dada ampla publicidade até pelos senhores vereadores, por essa casa, né, até parabenizo vocês por isso. Lá, né, a gente deixa tudo registrado para possíveis questionamentos, que não foi dado publicidade. Então, foi feita toda a publicidade para esse estudo. Aqui é somente as próximas etapas, que é para o Poder Executivo também, e também cabe também o Poder Legislativo. Após a conclusão do controle social, que foi lá imerso, o município de Piuí, o Poder Executivo, poderá encaminhar ao Poder Legislativo como projeto de lei sugestão contida na nota técnica, e logo após a aprovação do Poder Legislativo, o Poder Executivo deverá encaminhar a respectiva lei, a Arismig, para que a diretoria colegiada aprove a estrutura de cobrança e emita a resolução autorizando a cobrança por 30 dias. Abro aspas, se isso tivesse feito até 31 de dezembro, né, mesmo respeitando. Aí aqui já foi até respondido, né, se o município já cobrou da população a taxa, infelizmente, só poderia cobrar o ano que vem, a não ser que devolvesse a taxa e cobrasse a tarifa. Aí é outra questão, mas não é o assunto do momento, mas realmente, aprovando o projeto, a nossa resolução vai verificar, antes da aprovação, a gente vai ter que verificar se já foi cobrado da população ou não, para nessa resolução constar a partir do período que vai ser cobrado. E tudo isso, gente, após a emissão, tem que dar novamente publicidade para a população, inclusive dos valores, com a ajuda do SAI, do Poder Legislativo, Poder Executivo, porque é muito fácil alguém julgar quando não sabe, né, a real do assunto, que é um assunto importantíssimo. É até triste de ver, né, um município grande, infelizmente, ainda destinando incorretamente o lixo. Mas é isso aqui, é o que já foi falado, que não pode duplicar a cobrança. E é o controle, é o meio de utilização do usuário. A Arismig está à disposição para receber na ouvidoria dela, caso ela não for atendida pelo prestador de serviço. No caso aqui de Piuí, falando de resíduos, que é o serviço que a Arismig regula aqui no município. Se tiver, ou seja, quem presta esse serviço para vocês é a prefeitura. Se caso vocês não forem atendidos, a agência está à disposição para ouvi-los e sanar e ajudar em sanar os problemas que não foram sanáveis. Aqui é somente a equipe atual da Arismig, que fica à vontade também para vocês acompanhar os trabalhos da Arismig, tanto, né, no Instagram, Facebook, site, tem o site também, fiquem à vontade. Deixo a palavra aberta aos vereadores e demais presentes para suas manifestações, lembrando que a pauta refere aos estudos relacionados ao projeto de lei complementar 007/2024. Como o nosso tempo está estourado, se quiser abrir 3 perguntas, Fernanda,
né, a gente fica mais um pouquinho. Aí uma para cada, para só uma pessoa também não falar, a gente dá, né, poder de participação para mais de uma pessoa. Fique à vontade. Pessoal também, fique à vontade. Boa noite a todos, né? Cumprimentar o trabalho da Arismig, né? O trabalho também da vereadora Shirley, né? Do Fernando, que fez uma grande explanação também. Dizer da importância, né, da conclusão desse projeto, né? Para que nosso estado também possa fazer parte, no âmbito geral, né, das nossas Minas Gerais, que são 853 municípios. Eu pude tomar conhecimento aqui, dentro de poucos instantes aqui, que nós já temos quase 60% dos municípios que estão regulamentados e Piuí precisa fazer parte desse sistema. Eu, ano passado, ainda era vereador, né, junto com um grupo aí, eu tinha só uma preocupação, que esse projeto viesse para cá, montado de um trabalho complementar capacitado, para que esse trabalho não possa ser terceirizado a gestão para empresas, para não virar uma Copasa futura. Nós temos visto aí nas nossas Minas Gerais os problemas de algumas instituições que não dão conta de cumprir com as determinações e preocupam muito em subir o preço das tarifas. Naturalmente que é necessário tarifar, é importante a criação da tarifa, mas essa preocupação, através da Casa Legislativa, em assegurar essa questão do projeto, de não deixar a gestão passar para uma empresa privada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Guilherme, sou o diretor-geral do site Carmo do Cajuru. E na nossa cidade também a gente tem uma demanda similar à de Piuí. Só na questão da formatação do estudo, é uma dúvida que a gente tem até para a nossa formatação do estudo na nossa cidade. A questão do volume de coletas por localidade foi contemplado no estudo de vocês também? Por exemplo, a localidade que tem mais coletas semanais a nível de tarifação, tem uma ponderação, uma proporção em relação a isso na tarifação de vocês? Ou isso não foi utilizado na base do estudo? Obrigado. Boa noite. Então, nesse estudo, como foi utilizado o cadastro do SAAI, não foi contemplada essa questão da frequência de coleta. Só que isso varia de cada município. Eu vou pedir para o Eduardo te explicar, porque eu acho que aqui não tem diferença, mas ele pode te explicar um pouco melhor. Mas é possível, desde que, falando do caso específico, no caso daqui, é possível desde que vocês consigam fazer o faturamento, porque às vezes a maior dificuldade dos municípios é o cadastro. Ele não consegue separar quem são aquelas pessoas que coletam 3 ou 5 vezes, tá? Boa noite. Respondendo a dúvida aqui no município de Piuí, a coleta ela é realizada diária em todas as localidades, então por isso que não foi levado em conta bairros que tem mais ou menos coleta. Então é um padrão só, porque a coleta é realizada diariamente em todas as localidades. Boa noite. Meu nome é Nivaldo. Eu sou engenheiro civil e eu queria fazer algumas colocações. Infelizmente, por outro compromisso, eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas a parte que eu vi, em nenhum momento eu ouvi nenhum parágrafo sobre a questão do aterro sanitário, aonde vai ser feito esse aterro, se vai ser formado um consórcio,
Porque não faz sentido você transportar lixo 100, 200 quilômetros. Isso nem nos grandes centros não acontece. Entendeu? E outra coisa é o seguinte, se realmente vai se fazer uma coleta seletiva. Até porque eu tenho um certo conhecimento, porque é uma causa que eu gosto. O lixo, se ele for reciclado de maneira correta, sobra muito pouca coisa para ir para o aterro. E eu também não vi, se falou antes, me desculpa, mas eu não vi nada falar sobre como vai ser feita essa reciclagem, se vai ser incentivada. Aqui até teve uma associação de recicladores, mas infelizmente parece que não foi para frente. Inclusive tinha apoio até de iniciativa privada sobre esse projeto. O que está sendo pensado com relação a isso? Muito obrigado. Boa noite, Nivaldo. Então, nesse estudo foi contemplado que o lixo de vocês vai para um aterro, né, contratado por meio de licitação. Geralmente, o custo para ter um aterro em cada cidade é inviável. E sobre a coleta seletiva, Eduardo, se você puder responder, os planos futuros para o município, que isso ele falou, ele tem razão, se você recicla, você destina menos, isso é muito importante. Enterrar lixo não é um negócio. Essa ponderação do munícipe Nivaldo está completamente correta, concordo. Em relação ao aterro, a gente não está levando em conta a implementação do aterro. Já foi feito um estudo em 2015 sobre um custeio para a implementação de aterro aqui. A despesa ela é completamente fora do orçamento e hoje em dia o Estado e a Federação não enxerga a solução individualizada de municípios, não enxergam uma solução de aterro para cada município. São soluções mais consorciadas. Para o momento agora, para a gente implementar em Piuí, eu vou te falar que a gente não tem nenhuma área viável para implementação de um aterro que vá obedecer todas as questões ambientais, todas as exigências, todos os parâmetros. Em relação à coleta seletiva, a gente já tem implementado aqui em Piuí a coleta seletiva, ela ainda não atinge 100%, né? Ou seja, a gente precisa realmente estar ampliando. Hoje a gente atinge ali uma média de 30% da cidade. Por que não se ampliou ainda? A gente tem uma associação que cuida da triagem, de tudo que é coletado ali, relativo à coleta seletiva, e hoje a gente tem uma questão de gargalo operacional, né? Hoje é a Camargo que toma conta da triagem municipal, e o que já é coletado hoje, eles já têm, o Magno, meu colega aqui, ele pode até confirmar, eles já têm uma certa dificuldade de estar operando. Então, assim, futuramente, o planejamento nosso do Executivo estar ampliando não só a coleta, principalmente a gente precisa estruturar mais a triagem, para aí sim a gente está ampliando a coleta, porque não adianta nada a gente coletar 100% da cidade a partir de amanhã, se a gente tem um gargalo operacional de triagem. Se a gente pegar a nossa região aqui, ela é composta por 7 municípios, uma população acima de 120 mil habitantes. Eu acho que é inacreditável que numa área tão grande dessa não se consiga uma área onde possa ser feito um aterro sanitário, porque não é tão complicado assim. Complicado é você transportar resíduo 200 quilômetros, 100 quilômetros. Eu sei que Passos tem um aterro sanitário, tá? E tem vários níveis de exigência isso aí. Tem o top do top lá em cima, lá, que você vai poder fazer, com o tempo poder aproveitar o gás metano. E tem aquele que é apenas dar uma destinação correta ao resíduo, com cobertura de material para poder não exalar mau cheiro, e fazer uma impermeabilização do solo e captação do chorume, que é chamado.
Entendeu? Então, eu não sei qual é o envolvimento das demais cidades, mas você pegar Piuí, São Roque, Vargem Bonita, Doresópolis, Capitólio, Pimenta, Guapé, que está tudo nessa área de influência. O próprio país. Nenhuma dessas cidades aqui fica a mais de 60 quilômetros de Piuí. E Piuí é uma cidade polo. Então eu acho que se fazer um projeto onde vai cobrar uma taxa e sem pensar na execução de um aterro sanitário, é o sanitário, tem um aterro controlado, eu acho que a cobrança vai ficar um vácuo nisso aí. Pessoal, conforme a Jéssica falou, nosso tempo estourou, nós demos a palavra para 3 perguntas. Agora, novamente, nós agradecemos a solicitação de estar aqui tirando as dúvidas e a atenção de todo mundo. Nós continuamos à disposição, ali tem o nosso site, tem o nosso telefone, vocês podem entrar em contato, até mesmo com a ouvidoria se precisarem. Muito obrigada e boa noite a todos. Segundo. Pode falar. Boa noite. O que eu gostaria de saber é que a população precisava de ter mais conhecimento desse plano, dos planejamentos, o que se pretende fazer a nível de educação, porque mudança de consciência é a parte principal de todo esse processo. E nós, hora nenhuma, citamos educação, hora nenhuma nós falamos sobre... Eu posso falar para eles saírem? Só um minuto, porque senão eu não consigo ter atenção. Então, com relação, o que acontece? Nós, como cidadãos, precisamos ter mais clareza. A gente vê muita, dá para entender a necessidade de contribuição, de taxa, seja o que for, mas a gente quer ver isso de uma forma mais clara. Como que está o planejamento do município? O que nós estamos fazendo para mudar, para trabalhar a consciência do povo? A gente pode pensar lá no aterro, no lixão, mas se a gente está cansado de saber que os nossos resíduos, eles podem inclusive gerar renda e emprego. E se a gente conseguir trabalhar essas questões a nível de educação, de planejamento, o que vai final para os aterros é uma porcentagem menor. 50% do nosso resíduo é orgânico. Quantas vezes pode virar produto que volta para a própria terra, causando benefício? Então, eu gostaria de ter oportunidade de conhecer, de saber, eu acredito que outras pessoas gostariam de ter mais ciência do que acontece, do que é planejado, como que vai ser o passo a passo disso, porque simplesmente se a gente olhar só lá no final, nós não vamos ver as possibilidades que a gente está perdendo. E outra coisa, não adianta a gente pensar só em números, se a gente não pensar em povo, pensar em mudança de consciência. Então tem um passo muito grande para ser feito. Nós precisamos engajar todas as áreas, cultura, educação, saúde, tudo. O poder público, seja qual poder que for, porque senão a nossa chance de fazer um trabalho realmente viável vai ser mínima. Vai ficar com falhas. A gente não atinge. E nós vemos vários exemplos que já estão... Quando a gente interessa pelo assunto, você consegue ver que tem muita coisa que funciona. Funciona sim, mas precisa do engajamento.
Enquanto a gente achar que só nós lá na frente, ou quem está na liderança vai resolver, então é preciso clareza, precisamos, a população tá sendo informado de que está sendo feito, como pretende ser feito, e o que cada um de nós podemos participar de todos os processos. Porque o problema é muito grave. Não é grave só aqui, é a nível de mundo, né? Agora, quem interessa pelo assunto e começa a pesquisar e ver tantas soluções possíveis, tantas questões, é difícil? Quer dizer, nem é difícil, é um desafio muito grande. Então, sim, eu gostaria muito que fosse considerado o cidadão como qual participante de uma situação dessa. O meu pedido é que tragam mais essa possibilidade para a gente ter a capacidade de acionar todas as áreas, unir forças, para que a gente possa fazer que o nosso município realmente atinja um potencial mais sustentável, que seja mais cíclico, que tenha mais responsabilidade, mas precisa ter o que a educação, principalmente, que é a mudança de consciência. E não é a gente pensar que trabalhar só nossas crianças na educação vai resolver. Elas estão muito mais conscientes e já sofrendo por um processo que elas ainda não podem participar, de nós adultos que viemos nesse momento, que veio a facilitação dos plásticos, foi ótimo, foi lindo, maravilhoso. Como que a vida ficou mais fácil, né? Não foi, ninguém questionou. E outra coisa, a hora que a gente pega uma sacolinha lá com resíduo orgânico, ou qualquer coisa a gente quer jogar lá para o lixo, a gente só quer ficar longe daquilo, porque a gente não quer mau cheiro, a gente não quer lava, a gente não quer nada. Sendo que aquilo, eu estudo muito a questão orgânica, por isso que às vezes eu falo mais do orgânico, por isso. O que acontece? Enquanto a gente faz isso, a gente está deixando de transformar o nosso orgânico em algo que volta para a nossa Mãe Terra, que provê. E a gente lida com a terra como nossas mães, que enquanto a gente é imatura, já não sabe valorizar. Aí quando a gente chega na maturidade, a gente vai repensar: o que foi minha mãe? O que eu fiz? Eu podia ter feito algo diferente e não fiz. Aí já está muitas vezes tarde para a gente correr atrás do que a gente poderia ter feito. Então a única coisa que eu queria pedir é que desse mais, que a gente fosse mais orientado, tivesse mais abertura, seja em folhetos, para a população e para pessoas como eu, que quero mais informação. Eu gostaria de saber onde eu acesso. Onde eu tenho mais informação de como está sendo feito o planejamento aqui? Porque eu quero participar disso. Não quero receber nada, eu quero ver funcionar. Ok, gente? Muito obrigada, viu? A partir de agora, o Departamento de Apoio trabalhará na finalização da ata oficial para a sua aprovação. Desculpa. Boa noite, senhores, todos aqui presentes. Meu nome é Virgílio, sou vizinho aqui do lado aqui. Bom, eu gostaria de direcionar minha palavra a vocês, vereadores, que pensam em aceitar, né, essa taxa. Eu, particularmente, sou contra, mas não diretamente sobre a taxa, porque ela já existe no IPTU e vai ser direcionada mensalmente. Mas me causa muita estranheza pois a população de Piuí escolheu vocês para ser representantes nossos. E de repente vocês vão colocar nas mãos de forasteiros, desculpa pela expressão, mas vocês entenderam, esse poder que estão na mão de vocês. E se der errado? Não quero ser aqui pessimista, não estou sendo pessimista, mas não há nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Se der errado, como que vai voltar para vocês esse poder que hoje pode sair das suas mãos? Então, vocês têm a capacidade hoje de decidir pelo sim, pelo não. Mas futuramente, dando errado, como que vai voltar para trás?
como que será feito essa mudança de retorno ao Poder Legislativo para coordenar os problemas que aqui hoje estão sendo pautados. Muito obrigado. A partir de agora, o Departamento de Apoio trabalhará na finalização da ata oficial para sua aprovação final. E nada mais havendo a tratar, dentro do propósito da nossa audiência pública, agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet. Retorno à condução dos trabalhos ao senhor presidente da Câmara, José Wellington da Silva. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui presencialmente. Agradeço a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço aos senhores vereadores. Em nome da Câmara Municipal de Piuí, desejo uma boa semana e uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.